30 de janeiro. Especialista em finanças. Deus. Você teria de ser feito de aço ou não de carne e osso, para não sentir a atração por bens materiais e desejo de riqueza. Todos nós gostaríamos de ter mais dinheiro, mais posses, mais coisas bonitas, comer melhor, viver melhor, viajar, enfim. Cada um tem seus sonhos. E muitas vezes não conseguimos, porque não temos dinheiro. E quem não teve a fantasia de ser rico ou ganhar na loteria? Você já fez essa meditação? Olha, se eu fosse rico, eu ia ajudar isso, ia ajudar aquilo, ia fazer aquilo, ia ser uma pessoa bondosa. Se eu ganhasse na loteria, eu ia dar tanto para os pobres, tanto para a igreja, tanto para não sei o quê. Meu querido, minha querida, isso é utopia. Se você ganhar, você não vai dar nada. 99% das pessoas se autodestroem quando de repente ganham uma bolada. Agora, se você luta para ter essa bolada, demora algum tempo de sacrifício, e você consegue realizar, é mais fácil você não se apegar a ele. Mas mesmo assim, é muito perigoso. Porque a nossa natureza carnal, ela deseja, é egoísta, sabe? Nossa natureza é egoísta, está dentro de nós. Às vezes ela sobrepõe a nossa própria vontade de não querer ser assim. Nós nascemos egoístas. Nós temos um coração mau, uma natureza ruim. Nós queremos ir para o caminho ruim. Então, normalmente, você vê entre os artistas, pessoas que eram pobres e que eram casados, eram felizes. Mas quando começaram a ganhar muito dinheiro, se divorciaram daquela mulher. Muitas vezes abandonaram os filhos. E agora está com uma pessoa, entre aspas, maravilhosa, metade da idade da outra, modelo, lindíssima, e aquela é esquecida. O que fez mudar? Isso não é uma ou duas pessoas, não, viu? Isso são quase a maioria de quem é pobre e de repente começou a ganhar muito dinheiro. Então, ser rico é uma estratégia de Satanás, mas não é pecado. Nós temos que ter muita atenção em nossas atitudes, muito autocontrole. E não há nada errado de trabalhar duro para ter uma vida melhor e até mesmo ser rico. Tudo bem. A tentação da riqueza e das posses materiais levaram muitas pessoas à ruínas. Não quer dizer que levaram todas as pessoas à ruína, mas muitas pessoas à ruína. Mateus 6,24 diz assim, o próprio Jesus: ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de se apegar a um e desprezar o outro. É muito difícil fazer esse equilíbrio, mas é possível se nós estivermos ligados a Jesus. Em 1 João 2,15 diz assim:
não podeis servir a Deus e as riquezas. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É interessante que eu vou meditar um pouquinho sobre você, a questão do mundo. Aqui, João está dizendo que você não deve amar o mundo. E Jesus fala assim, você deve fazer o que eu mando. Mas Jesus diz, ali em Mateus diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Só que nós não podemos amar o mundo. Como nós entendemos isso? O contexto onde João fala, 14, 1 a 3, que Deus amou o mundo de tal maneira, ele está falando que amou a sua criação, amou as pessoas que ele fez aqui, seus filhos. Deus amou seus filhos de tal forma que deu o seu único filho. Agora, aqui no contexto de 1 João, não podeis servir a Deus e as riquezas. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas se Deus amou o mundo, esse contexto aqui já é diferente. Ele está falando das riquezas. Você pode ver que 1 João 2,15, no próprio verso, ele está dizendo que se refere mundo nesse contexto. Mundo aqui, ele está falando das riquezas. Mundo lá, ele está falando das pessoas, dos seres criados, da sua criação. Então, é diferente. O amor pelo mundo, ou seja, pelas riquezas, pode ser tão forte que as pessoas se endividarão para satisfazer, como espera, esse amor à riqueza. E veja, esse amor à riqueza que o mundo oferece e que nós temos tanta atração por ele não pode ser satisfeito. Se você ver Eclesiastes 4:8, diz que tudo é ilusão. Quanto mais dinheiro você tem, mais você quer. E mais egoísta você fica. Mais insensível. Quanto mais dinheiro, a tendência, não quer dizer que vai acontecer com todos, mas a tendência é que as pessoas fiquem dessa forma. E como a dívida é uma das redes de Satanás, faz sentido Deus colocar esses conselhos para nós. A rede de Satanás está armada para pegar os seres humanos na tentação das riquezas. Em Salmo 50, 14 e 15, a atitude que o povo de Deus deve viver. Ofereça a Deus ofertas de sacrifício em agradecimento a Deus. Cumpra os seus votos. E verso 15 diz, invoca-me no dia da angústia, e eu te glorificarei. Está ligado com o cumprimento da oferta, dos seus votos, oferecer o sacrifício em agradecimento. Então diz aqui, em nossos votos batismais, nós respondemos a seguinte pergunta. Crê na organização da igreja? E nós que já fomos batizados na igreja adventista, nós temos que responder se sim ou não. Esse é o propósito, adorar a Deus e sustentar a igreja
com seus dízimos e ofertas, e com seu esforço pessoal e sua influência? Nós também precisamos responder. E todos nós respondemos sim, é um voto. Então, Davi diz, cumpre os teus votos, e eu te glorificarei no dia da angústia. Me chame que eu vou te ajudar. E como você lida com as atrações do mundo? Não é fácil. Sabe, às vezes nós gostamos de coisa que Deus não gosta. Isso, a nossa natureza, é normal acontecer isso. E nós temos que dizer sim ou não também. Trabalhar arduamente para ter uma vida melhor não é necessariamente a mesma coisa que fazer da riqueza ou do dinheiro um ídolo. Não, não é igual. Fazer da riqueza um ídolo é tratar aquele ídolo em adoração. Você adora, você protege. Lógico que nós temos que cuidar do nosso dinheiro, nós temos que proteger, mas não de maneira endeusada. Como que é de maneira endeusada? Com egoísmo, com aquela mesquinhez. Quando você coloca na cabeça que você tem que ganhar dinheiro, aquilo que você ganhou não é suficiente. Você já percebeu que essas pessoas que consideram as riquezas como Deus, quando perguntado se ganhou muito dinheiro, tem muita gente que ganhou muito mais. Eu não ganhei quase nada. E você vai ver, tem bilhões de reais. Né? Para ele não é nada. Ele está sendo sincero. Por quê? Porque ele está doente. Ele está na rede de Satanás. Ele não está contente. Se ele não está contente, ele não é agradecido. Ele acha que precisa de mais. Mas nunca vai dar. Pode dar o tanto quiser. Nós vemos jogadores ganhando 1 bilhão de reais por ano. Você vê que quanto mais tem, mais quer. Não tá errado fazer um contrato de 1 bilhão de reais. E nem estou dizendo que essa pessoa endeusa o dinheiro. Mas veja que ele faz benefícios sociais também. Mas imaginou você ganhando 1 bilhão de reais por ano? Se vai ajudar a sua vida ou estragar a sua vida diante de Deus espiritualmente? Então Deus dá esse conselho para nós. Ele é especialista. Ele sabe que o inimigo está ali espreitando, jogando a sua rede. Então, muito cuidado. Lute para ter uma vida melhor. Estude, trabalhe arduamente, seja honesto e conta com as bênçãos de Deus.